aqui, deixa eu ver. Opa, não sei se agora eu gravei ou não. Minha tela tá meio estranha. Aqui mostrou que começou a gravar. Ah, então acho que tá. Ah, legal. Acho que agora foi. Tá belezinha. Muito bem. Eu tô tentando, pessoal, colocar a prova aqui para compartilhar para vocês, mas eu não sei por quê. Eu não consigo carregar documentos do Word. Ele só está carregando o PowerPoint. Não sei se é do programa, enfim, não sei por que isso está acontecendo, mas deixa eu tentar de novo. Mas de maneira geral, ele não está me deixando carregar. Espera aí. Vou tentar mais uma vez. Ele só me deixa carregar material do PowerPoint. Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, enfim, eu vou colocar, já vou deixar aqui a aula de hoje, e aí eu comento a prova de maneira oral. Pode ser, Edmilson? Você que estava com mais dúvida? Aí eu vou... Esse daqui, pessoal, é a aula de hoje, tá? É o que a gente vai conversar na aula de hoje. Mas eu vou comentar rapidamente a prova. Eu vou abrir aqui no meu note, aí eu vou falando, caso vocês tenham alguma dúvida. Todo mundo tá me ouvindo, né, gente? Só me confirmem. Sim, Tá. Professora, eu tô sim. Sim, estamos ouvindo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ler as questões, e aí vocês vão me ajudando a respondê-la, tá? E depois eu dou a resposta correta, pode ser? Combinado? Então, assim, primeira questão número 1. Segundo Moscovici, a representação social é o conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na vida diária, no curso das comunicações interindividuais. No que se refere ao conceito de representação social, é correto afirmar que precisamos dar resposta àquilo que nos é desconhecido. Isso é verdade ou é mentira? Pessoal? Participem comigo, podem ativar os microfones de vocês, porque eu não estou conseguindo vê-los no chat, tá? Que eu estou aqui com o meu documento do Word aberto, então vou precisar que vocês usem o microfone. Vou falar de novo. Ó, a gente está falando... Eu nem lembro mais as respostas. Tá, mas vamos fazer, vamos tentar fazer juntos, né? Vamos fazer juntos aí, mesmo como um exercício de revisão. Oi, quem falou, professora? Natália, não é porque se repete, eu... Repito, vou repetir. Segundo Moscovici, a representação social é o conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na vida diária, no curso de comunicações interindividuais. No que se refere ao conceito de representação social, é correto afirmar que, letra A, precisamos dar resposta àquilo que nos é desconhecido. Essa afirmação está correta ou não? É falso. Está correto? Não, acho que não. É falsa para mim. Essa resposta, pessoal, está correta, né? A representação social, ela está relacionada com essa ideia de que, sim, o ser humano procura sempre dar resposta àquilo que ele não conhece, tá? É exatamente por causa disso, porque ele procura dar resposta àquilo que lhe é desconhecido, que as representações sociais vão sendo construídas, muitas vezes a partir do conhecimento empírico, ou seja, do conhecimento de senso comum, ok? Segundo, na representação social, há influência da cultura? Sim. Sim, está correto. Letra C. Toda representação tende a tornar familiar o não familiar. Está correta? Tá certo. Está certo? Muito bem. Isso mesmo. Letra D.
Toda representação social recorda e simboliza atos e situações que se tornam ou nos são comuns. Todas que tá errado. Todas estão corretas. Correta? Né? Então, a afirmativa A, B, C e D estão corretas. Ixi, eu não lembro se eu acertei essa. Eu também não. Portanto, a resposta correta é a letra E, ok? Letra E é a resposta correta. As alternativas A, B, C e D estão corretas. Muito bem, essa é a questão número 1. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então, vamos lá. Questão... Não, acho Não? que eu errei por... Às vezes é falta de Pegadinha mesmo, atenção sei na lá. hora de ler. É. Ok? Vamos lá, questão número 2. A composição de uma equipe interdisciplinar de saúde é feita por profissionais de diversas áreas, com formações acadêmicas diferentes e que trabalham em prol de um único objetivo. Isso quer dizer que, letra A, todo profissional de saúde tem uma formação generalista para atuar em equipes de saúde? Está correto? Tá falso. Está errado. Muito bem. Letra B. O papel do psicólogo e da psicologia na atenção e assistência à saúde dá-se na integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde? Vou ler outra vez. Isso. O papel do psicólogo e da psicologia na atenção e assistência à saúde dá-se na integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde. Sim. Sim, está correto, muito bem. A resposta da questão número 2 é a letra B, tá? Mas vou ler as outras para vocês entenderem por que está errado. As próximas. Uma das primeiras condições para o trabalho em equipe efetivo do psicólogo é o conhecimento sobre todas as áreas da saúde que compõem a sua equipe. Desta forma, o psicólogo é o profissional que possui um conhecimento básico de todas as áreas da saúde? Tá errado. Está errado? Imagina se o psicólogo vai ter conhecimento de todas as áreas, né? Ele tem conhecimento sobre a tua área. Verdade. Letra D. Os profissionais da saúde passam a compreender o homem como sujeito biológico que necessita de cuidados no âmbito físico e biológico. Está correto? Tá errado. Está errado. Por quê? O homem, ele é apenas um sujeito biológico? Não. Não, ele é biopsicossocial, ok? Então, não é apenas biológico. E letra E. A psicologia científica só faz sentido se compreendida dentro da área da saúde? Não. A psicologia científica, ela atua em diversas outras áreas, certo? A área da saúde é uma delas, ok? Então, essa foi a questão número 2. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Muito bem. Então, vamos para a questão número 3. Acho que a número 3 era uma das mais fáceis. Tá? Vamos ver aí se vocês acertaram. A psicologia da religião estuda os fenômenos religiosos como fenômeno da cultura, constituintes do ser humano. Neste sentido, examina, entre outros temas, as práticas, crenças e experiências religiosas. Um de seus desafios metodológicos é perseguir o conhecimento, traçando formas de trabalho que respeitem a especificidade do saber psicológico e a singularidade das tradições religiosas. Manter um pé em cada campo, buscando o equilíbrio entre as duas áreas e evidenciando aproximações redutivas é o desafio que o pesquisador enfrenta. Sobre as questões de cunho religioso e espiritual no trabalho psicológico, assinale V para verdadeiro ou F para falso. E depois a gente vai encontrar aí a sequência de V e F correta nas alternativas A, B, C, D e E, ok? Então, eu vou falar a primeira e vocês vão me dizendo se é verdadeiro ou falso, ok? Primeiro, espera aí só um minutinho. Primeiro,
A psicologia da religião é a parte da psicologia destinada a compreender o humano e suas atitudes frente ao sagrado e ao sentido último das coisas. É verdadeiro. Verdadeiro. Sim. Verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. Então, primeira questão, verdadeira. Segundo, são recursos utilizados pela psicologia da religião. Cromoterapia, floral de Bach, tarô, búzios, terapias de regressão de vidas passadas, PNL e constelação familiar. Não. Falso. Falso. Falsa. Super falsa, tá, gente? Uhum. Número 3. Faz parte do trabalho do psicólogo o conhecimento detalhado da religião do paciente, inclusive acompanhá-lo, caso necessário, às instituições religiosas para compreender os parâmetros de sua fé. Falso. Verdadeiro ou falso? Falso, Falso. né, gente? O psicólogo, ele não vai acompanhar, pode até ser que ele faça um trabalho de acompanhamento terapêutico, mas não é para compreender os parâmetros da fé, é para conseguir trabalhar, mas isso assim, se precisar, tá? Acompanhar o paciente, na verdade, em diversas situações da sua vida, quando ele está realizando um trabalho de acompanhamento terapêutico, que faz parte do trabalho da psicologia clínica. Então, a questão número 3 é falsa. E questão número 4. A psicologia da religião é o estudo do comportamento do homem diante daquilo que o transcende. Verdadeiro ou falso? Tá Verdadeiro. certo. Verdadeiro. Verdadeiro. Portanto, a gente tem uma sequência de V, F, F, V. Alternativa correta, letra C. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Não. Não. Questão número 4. A missão principal de um código de ética profissional não é normatizar a natureza do trabalho, mas assegurar um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela profissão. Sobre o código de ética profissional do psicólogo, é correto afirmar que, letra A, sua última atualização se deu no ano de 2001? Ai, agora não lembro. Não. 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 Falso. A Não. última atualização foi no ano de 2005, ok? Então, letra A está errada. Seu objetivo é padronizar as condutas de trabalho dos profissionais de forma a assegurar um atendimento padrão? Sim. Verdadeiro. Não. Essa eu não lembro. Falso. Também não. O objetivo jamais é padronizar a conduta de trabalho, muito menos garantir um atendimento padrão, tá? Cada um é uma Exatamente, situação. se vocês lerem a questão número 4, ele fala exatamente isso. Olha lá, vou ler de novo a questão. A missão principal de um código de ética profissional não é normatizar a natureza do trabalho, mas assegurar um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social, tá? Então, a ideia, pessoal, não é dizer para o psicólogo como ele deve executar o seu trabalho, mas garantir que algumas condutas estejam dentro dos parâmetros éticos, tá? Sim. Então, o código de ética, ele não é um manual sobre como fazer o trabalho, não é um manual ou normas que vão dizer, faça assim, depois assado, não é essa a ideia, Sim. ok? Então, tomem bastante cuidado com isso, tá bom? Letra C. Deve ser entendido e usado como um guia prático de conduta e atuação do psicólogo? Sim. Sim. Não. Não, também. Ixi, Não. essa Na eu verdade, lembro. pessoal, a letra C, ela é exatamente igual à letra B, tá? Então, a letra C, ela está errada, por quê? Porque o código de ética, como a gente está falando, ele vai dizer para você quais são as questões de ordem ética. E questões de ordem ética, pessoal, não são questões de ordem prática, tá? Por isso ele não é um manual. Ele é, na verdade, um documento que vocês vão se embasar, mas ele não dita as formas de conduta do trabalho. Tudo bem? Sim. Muito bem. Letra D.
Seus princípios básicos estão no trabalho com respeito e na promoção de liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. Sim, Sim. letra B está correta. Isso mesmo, ok? Eu lembro porque está no código escrito mesmo, né? Quando Isso, o trabalho está exatamente. Está escrito isso lá no código, exatamente. Sim, é verdade. Letra E. Foi construído... Oi, pois não. Desculpa cortar. A Cláudia, acho que ela caiu e ela está precisando que você aceite ela, por favor, para entrar de novo. Pronto, Obrigada, desculpa. imagina. É que eu não estou vendo aqui o chatzinho, porque eu estou no Word. Então, letra E. Foi construído em 1964, quando a profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil, mantendo-se atuante desde então. Está correto? Sim. Falso. A profissão de psicólogo teve início em 1964. Porém, Sim. gente, o Código de Ética ele foi construído depois, tá? Não foi no mesmo ano. Então, houve todo um processo, todo um trabalho de construção da profissão, e o Código de Ética foi construído alguns anos depois, não no mesmo ano em que a psicologia se torna profissão no Brasil. Tudo bem? Uhum. Tranquilos? Dúvidas em relação à questão número 4? Não? Então tá. Então vamos ler a questão número 5. Alguns conceitos importantes em psicologia, tais como subjetividade, individualidade e personalidade, costumam ser usados pelo senso comum de forma discriminatória e informal. Sabemos, no entanto, que a correta compreensão de tais conceitos é fundamental para a atuação do profissional de psicologia. No que se refere à compreensão de subjetividade, individualidade e personalidade, analise a alternativa correta. Letra A. A subjetividade se constrói a partir da relação entre o interno e o externo, mas só se pode ser fielmente compreendida por quem vive determinada experiência subjetiva, ou seja, pelo próprio sujeito. Está correta? Sim ou não? Correto. Está correta, exatamente. Esse é o conceito de subjetividade. Ela é construída realmente a partir dessa relação entre interno e externo, mas ela só pode ser compreendida por quem a sente, ou seja, pela própria pessoa, tá? Então, subjetividade é algo particular. Tudo bem, gente? Sim. Letra B. A individualidade refere-se à herança biológica acrescida da relação com o meio, que é a base para a personalidade. Está correta? Correto. Correta, está certo. Então, letra B, também a questão está correta. Letra C. Personalidade se desenvolve através da socialização, ao adquirir hábitos e costumes, por exemplo, podendo ser observada pelos outros e diferenciando-se assim da subjetividade. Correto. Correta, letra C está correta, muito bem. Letra D. Identidade é a superação da identidade pressuposta, é a possibilidade de ser sujeito, o eu mais verdadeiro. Está correta? Correto. Sim, está correta. Portanto, letra E, todas as alternativas A, B, C e D estão corretas. Então, a resposta correta é letra E. Tudo bem, gente? Sim. Sim? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Agora, comigo lendo, não, né? Não é assim? Depois Agora que a terminou, né? professora está lendo, parece que fica tudo tão simples, né? Então, gente, eu quero dar algumas dicas para vocês em relação às provas, tá? Todas as minhas provas, vocês vão acabar se acostumando, quando a gente tem aula mais semestres com o próprio professor que a gente já teve, a gente costuma se adaptar ao estilo de prova, né? Os meus estilos de prova, eles são sempre assim, exatamente como esses que vocês tiveram aí agora.
são questões muito próximas a questões que caem em concurso público, questões de ENAD, porque a minha ideia é ir treinando o aluno para isso. A minha dica para vocês é: leiam a questão. Às vezes a resposta está na própria questão, né? Às vezes o desafio do aluno é compreender a questão, é interpretar a questão, aquilo que está sendo pedido. Porque, afinal de contas, o trabalho do psicólogo, ele passa exatamente por isso, compreender qual é a questão que se apresenta e conseguir fazer uma interpretação correta daquilo que ele está lendo. Tudo bem? Sim, correto. Sim, ok. Sim. Edmilson, você que me pediu aí uma revisão da prova, ficou mais claro agora? Edmilson? Acho que ele deve ter... Tá aí. Não, é que o meu áudio tá ruim mesmo, por isso que eu fiquei Tá. bem. Eu Mas não... você pode ver a minha prova. Edmilson, a gente não está conseguindo ouvir o que você está falando, tá? Realmente o áudio está muito ruim, a gente não está conseguindo te ouvir. Mas, se você ainda tiver alguma dúvida em relação às questões, você conversa comigo depois por e-mail, pode ser? Tá, eu não estou conseguindo ouvir, mas acredito que você tenha conseguido. Eu te mandei um e-mail. Ah, você me mandou um e-mail? Sim, eu mandei um e-mail para você. Tá, eu ainda não abri os meus e-mails hoje. Depois, quando eu abrir o e-mail, eu vejo lá a sua questão e depois eu te respondo. Tudo bem? Tá ótimo, obrigado. Nada. Pessoal, vamos então começar o tema da nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre novos olhares da psicologia como ciência e profissão. Então, todo mundo já está aí com um caderno, caneta na mão, para a gente poder começar a falar sobre esse tema? Basicamente, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje são o que a gente chama também de temas emergentes em psicologia, tá? Que são o quê? As novas áreas de atuação do psicólogo. A gente já sabe, vocês já têm esse conhecimento, já falamos aqui em algumas aulas, que a psicologia, ela tem as áreas de atuação básica, né, que são as áreas que também chamamos das áreas clássicas de atuação do psicólogo. Quais são as áreas clássicas? Psicologia clínica, psicologia organizacional e psicologia educacional. Essas são as áreas clássicas, aquelas áreas que, desde que a psicologia se tornou profissão no nosso país, são as áreas que os psicólogos têm atuado. Porém, conforme a nossa sociedade vai crescendo, conforme vão aparecendo necessidades diferentes, a psicologia, assim como todas as outras profissões, precisam parar e olhar para essas necessidades e, de alguma maneira, atender às demandas que aparecem, ok? Então, a psicologia acabou fazendo isso e começou a encontrar campo, né, de trabalho em áreas que nós dizemos áreas novas ou em áreas emergentes, tá? Tudo o que vocês vão encontrar na aula de hoje, vocês também vão encontrar no site do CRP, no site do CFP, tá? Esses sites, pessoal, são sites de busca super importante para vocês que estão se formando em psicologia, para os psicólogos. Então, acompanhar as informações do nosso conselho de classe é algo que precisa realmente fazer parte da vida cotidiana de todo mundo, tá? De todos vocês que pretendem aí ser psicólogos, tudo bem?
Meus queridos, então eu vou aqui pedir a ajudinha de vocês para a gente poder ler os slides e ir comentando um pouquinho sobre ele, tá? Quem que pode me ajudar nesta difícil missão? Vou tentar, tá? Tá bom, Kátia. Depois, se Vamos você lá. cansar, a gente pode trocar, pedir para uma outra pessoa, tá bom? Beleza, obrigada. Introdução. 23 anos após a regulamentação, o Conselho Federal de Psicologia elaborou um documento para integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, onde se identificam as seguintes áreas de atuação: psicólogo clínico, onde já se vêem descrições de atividades típicas do que se vem denominando psicologia hospitalar ou psicologia da saúde; psicólogo do trabalho, e não mais, portanto, psicólogo industrial ou um industrialista; psicólogo do trânsito, psicólogo educacional, psicólogo jurídico, ainda assim as atividades típicas do que se já está denominado psicologia militar; psicólogo do esporte, psicólogo social e professor de psicologia, nível de 2º grau e nível superior. Vejam, pessoal, que aqui a gente está falando sobre algumas áreas, já estamos apontando algumas áreas que já aparecem no Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, tá? Então, são algumas áreas que a gente já encontra oficializada, tá? Então, a psicologia, em termos oficiais, já atua com esses pontos aí que a Kátia leu no Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. Deixa eu só chamar a atenção de vocês em relação a um ponto, porque pode ser que vocês ainda encontrem artigos mais antigos, né, ou livros mais antigos, falando sobre a psicologia organizacional ou psicologia do trabalho, que são os termos mais atuais, são os termos mais usados, tá? Mas pode ser que vocês ainda encontrem com o termo psicologia industrial ou psicólogo industrial. Por que é que esses termos não são mais utilizados? Por que passou a ser chamado de psicologia organizacional ou psicologia do trabalho? Porque no início, antes, a gente compreendia que a função do psicólogo é atuar para o desenvolvimento da indústria, tá? Então, o objetivo principal do trabalho era que o psicólogo pudesse, assim como as outras funções dentro das indústrias ou das empresas, garantir a lucratividade apenas, ok? Hoje nós sabemos que o psicólogo do trabalho, ele vai atuar junto com os profissionais daquela empresa, garantindo uma saúde mental e um desenvolvimento profissional para que a lucratividade da empresa ela aconteça como uma consequência e não como um objetivo primário. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a diferença de uma coisa para outra? Sim. Sim, fica claro? Tá. Então, nós vamos aí falar um pouco sobre essas áreas aí em ascensão. Vamos continuar. Uma leitura detida nas atribuições desses muitos profissionais com uma mesma habilitação leva-nos a concluir, sem medo, que a prática da psicologia vem consolidando-se e ampliando-se em nossa sociedade com o passar das décadas. Ao lado das áreas de atuação do psicólogo que podemos chamar de tradicionais, quais sejam a clínica, a escolar, a do trabalho e a social, começam a configurar-se áreas emergentes no mercado de trabalho. Muito bem. Escrevam assim no caderno de vocês, para vocês poderem ter aí só um resuminho disso que a gente está conversando. Escrevam assim: além das áreas tradicionais, da psicologia, abre parênteses, psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia organizacional e psicologia social,
começam a emergir novas demandas de trabalho para o psicólogo. Ponto. A essas novas áreas de trabalho, damos o nome de áreas emergentes em psicologia. Gente, só um minutinho. Tive um problema aqui com a minha cachorra que tá comendo tudo. Só Deus na causa. Desculpem. Ok? Ponto final. Pode ler, Kátia, por favor. A emergência de uma nova área de atuação do psicólogo, e vale dizer, de qualquer outro profissional, depende em grande parte do trabalho de pioneiros, ou seja, é na medida em que os psicólogos, solicitados a desenvolver determinada atividade, mostram competência nesta atividade. E mesmo a sua viabilidade é que se abrem possibilidades a novos colegas. Essas possibilidades ampliam-se num movimento de vai e vem entre oferta e demanda, típico do mercado de trabalho. No crescendo dessa demanda é que surgem, em geral, as inquietações sobre a formação do psicólogo, do profissional que deverá atuar nessa área. Muito bem. A partir, então, pessoal, dessa nova demanda, né, dessas áreas emergentes que nós vemos em psicologia, uma das questões que começa a entrar em xeque, que começa a ser questionada, que precisa, na verdade, precisa muito ser repensada, é como vai se dar a formação destes profissionais, tá? Nós temos ainda um problema muito sério na formação em psicologia, porque é uma formação que ainda segue padrões apenas tradicionais, tá? Então, a formação do psicólogo ainda é uma formação muito voltada para as áreas clássicas, para as áreas tradicionais. E pouco se vê, pouco se vê ensinar sobre essas novas áreas, né, sobre essas áreas emergentes. Então, quem quer atuar nessas áreas acaba tendo que pesquisar isso à parte, ou vai estudar isso na pós, né? Ou vai fazer algum curso. Então, uma das críticas que se faz é: existem áreas emergentes, existem novas áreas que precisam, né, de profissionais qualificados e bem formados, porém, ainda temos uma resistência muito grande para inserir essas novas áreas no currículo acadêmico dos formandos, ok? Essa é a crítica aí que se faz. Pode continuar, Kátia. Algumas perguntas novas começam a repetir-se cada vez mais insistentemente. A qualificação percebida pelo psicólogo nos cursos de graduação realmente lhe oferece uma base sólida para o exercício de qualquer uma dessas áreas? Uma vez graduado, o recém-psicólogo pode aceitar o encargo de psicólogo do esporte, por exemplo, em um grande ou pequeno que seja time de futebol. Ele dispõe de um rol de conhecimentos e técnicas que lhe permite realizar minimamente seu encargo, enquanto procura por cursos de pós-graduação que lhe possibilitem uma especialização. As interrogações multiplicam-se e detêm-se, em geral, nos currículos. De que forma esta área emergente relaciona-se com as demais disciplinas?
cabe propor uma mudança curricular, de forma a incluir novas disciplinas? Ou seria essa nova área deixada a cargo de cursos de especialização? Como contemplar tal área nos estágios? Vejam quantas questões, pessoal, aparecem, quantas questões que emergem a partir dessa necessidade de se repensar a formação dos psicólogos para poderem atender essas novas demandas, tá? Então, essas questões, essas perguntas que eu coloco para vocês aqui nesse slide, são perguntas que se tem feito já há alguns anos por psicólogos que estão brigando, né, que estão lutando para que essas áreas emergentes sejam incluídas no currículo de graduação, tá? Vocês vão perceber que vocês ainda são uma turma que vão ter uma ou outra disciplina, como é o caso da nossa, que ainda vai mencionar essas áreas emergentes, tá? Mas certamente vocês não vão ter uma disciplina de psicologia do esporte, né? Vocês não vão ter, ou então, uma outra disciplina de psicologia de urgências e emergências, por exemplo, né? Que é uma área que tem ganhado um grande espaço devido a tudo que tem acontecido aí no nosso mundo atual, né? Então, assim, essa é a crítica que se faz. Por que que as áreas emergentes não ganham um espaço de formação maior, né? Seria, então, suficiente que os profissionais de psicologia buscassem essa formação apenas nos cursos de pós, né? Por que não relacionar essas áreas emergentes com as demais disciplinas? Por exemplo, só para vocês entenderem, quando a gente fala de psicologia do esporte, a gente precisa fazer um link, um vínculo entre esse tema, psicologia do esporte, e uma disciplina que vocês vão ter, que já é clássica, que é a psicologia do desenvolvimento humano. Então, fazer essa relação entre os temas emergentes e as disciplinas que vocês já têm, se faz muito importante. Tudo bem? Entenderam, então, essa crítica, pessoal? Tranquilos? Sim, isso é muito interessante, eu achei, porque realmente são muitas áreas. Sim, muitas áreas que não cabem no currículo de formação atual, né? Isso, então, à medida que, no caso, a gente vai fazendo o curso, cada um já tem que ter em mente, procurando ver as áreas que quer atuar para começar já trabalhar em cima disso, porque dentro do curso não vai ter essa possibilidade, né? Vai ser só de uma forma genérica todas as coisas. Isso. Na verdade, gente, acho que tem algumas coisas que é importante que a gente já até converse. Toda a formação, e isso não é só em psicologia, tá? A graduação, pessoal, ela dá uma pincelada, tá? Ela vamos dizer assim, é uma apresentação sobre determinada profissão. Em psicologia, então, eu posso garantir para vocês que durante a graduação vocês vão se formar falando, tá, eu tenho uma ideia do que é ser psicólogo, eu tenho uma ideia do que é trabalhar com o ser humano. Agora, aprofundamento, isso é só na pós, tá? Aprofundamento é quando você vai estudar especificamente aquela área que você quer atuar. Eu gosto de clínica, descobri que eu gosto da área de psicologia clínica. Então, você vai procurar um curso de formação em clínica dentro da abordagem teórica que você escolher, e vai conseguir ter um aprofundamento melhor na clínica. A graduação, a gente não tem tempo hábil para fazer esse aprofundamento. Tudo bem? Tudo bem. Pergunta. Eu, Cátia. Essas áreas emergentes, para a gente conseguir, em algum momento da graduação, né, que nem está comentando, a gente conseguir se aperfeiçoar
não conseguiria fazer durante a graduação, em cursos de extensão? Seriam só cursos de pós-graduação, realmente? Existem alguns cursos de extensão que vocês podem conseguir fazer. Eu sei que tem curso de extensão em psicologia jurídica, isso eu sei que tem, inclusive em Campinas, pessoal, tem a professora Fátima, que é uma professora da PUC, e ela é uma referência nessa área, para quem gostar, né, dessa área, ela é uma referência, tem muito livro escrito, artigo, é um nome aí que sempre sai em revistas, enfim. Ela é uma grande referência e está pertinho, né, de nós aqui em Campinas. Vira e mexe, ela oferece, tá, alguns cursos. Mas, pessoal, são cursos que vão ajudar vocês em termos de conhecimento. São cursos de extensão. O que são cursos de extensão? São aqueles cursos que ajudam e muito, mas não oferecem um título, tá? Então, é diferente de um título de especialista, por exemplo. Tudo bem? Legal, mas é bacana, né? Porque aí a gente já vai se aprofundando e vendo se realmente gosta, né? E aí, quando chegar na parte de finalizar a graduação e querer continuar com uma pós, já sabe mais ou menos, né? Ou tenta saber o que quer, né? Mas a minha dica, assim, às vezes tem aluno que está primeiro, segundo semestre, terceiro semestre, né? Aí ele tem uma aula e ele se apaixona por um tema. Isso é muito comum. Nossa, eu amei psicologia do esporte. Eu quero trabalhar com isso. Falo, gente, vou dizer uma coisa. Até o final da formação de vocês, vocês vão amar um monte de coisa. E vão odiar um monte de coisa também, tá? E a gente sabe que esses cursos nem sempre são cursos muito baratos, né, gente? Não é curso aí que você vai pagar R$ 50, tá? É curso que você vai ter que investir um dinheiro e às vezes a gente precisa escolher. Não dá para a gente fazer tudo. Então, às vezes o aluno fala, professora, me indica um curso assim, disso, e está no, sei lá, segundo semestre. Falou, espera um pouquinho, né? Espera aí chegar lá pelo quarto, quinto semestre. Aí é uma hora boa de você começar a pensar, de você começar a fazer alguns cursos a mais, né? De você começar a ver se aquilo que te gerou aquela empolgação no segundo semestre continua te gerando empolgação no quarto semestre, por exemplo. Tá bom? Professora, então, sim. Professora, Oi, perguntar, você acabou respondendo. E mais ou menos qual período que a gente define mais ou menos isso, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, né, que lá pelo quarto, quinto semestre, a gente começa a ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai gostando, tá? Você fala, nossa, olha, desde que eu comecei a ouvir temas relacionados a isso no primeiro e segundo semestre, eu tenho gostado de ler sobre esse assunto, tem me chamado bastante atenção esses temas, mas, assim, quarto ou quinto semestre é para a gente começar a falar, poxa, tô achando bom isso aqui, tá? Mas ainda não é hora de definir nada, tá? Entendi. Eu falo que, assim, a hora da gente começar a definir alguma coisa é oitavo semestre, tá? Por que oitavo semestre? Porque no oitavo semestre é que vocês vão começar a ter os estágios mais específicos. É quando começa estágio de clínica, né? Quando começam aqueles estágios que são mais próximos do que vocês vão ver na vida profissional mesmo. Nessa hora, pessoal, a gente já começa a fazer algumas escolhas um pouco mais sérias. Mesmo assim, vocês ainda têm depois mais o nono semestre, o 10º semestre, tem bastante tempo, ou para vocês continuarem gostando daquela opção, ou para dizer, nossa, não é isso, não gosto disso, não quero mais, experimentei, achei que era muito bom e vi que não é, tá? Então, fiquem tranquilos para que vocês possam fazer escolhas com calma, ok? Professora, Sim. Uma pergunta de curiosidade. Sim. Quando mais ou menos a gente aprofunda, por exemplo, em Jung? Então, vocês vão começar a estudar Jung mais lá quando vocês estiverem estudando psicanálise, tá? Então, vai ser em matrizes do pensamento, matrizes do pensamento em psicologia psicanalítica. Isso, eu acho que vocês vão ter psicanálise no
quarto semestre, quinto semestre, tá? Mas vejam bem, Jung costuma aparecer dentro de matrizes da psicanálise, porém, isso é bastante importante, a psicologia analista de Jung, ela não faz parte da psicanálise. Jung e Freud se separaram, né, numa época, e aí foi que Jung criou a psicologia analítica. Porém, como nós não temos uma disciplina de psicologia junguiana, alguns professores comentam sobre Jung dentro da psicanálise. Entenderam? Entendi. Então, infelizmente, eu gosto muito, né, de Jung, mas nós não temos até agora, porque assim, o currículo de vocês muda sempre, tá? Mas até agora nós não temos uma disciplina específica de psicologia junguiana. Ok? Ok. Vamos lá, então vamos continuar. Kátia. Áreas emergentes e reformas curriculares. Os currículos plenos dos cursos de psicologia foram, de um modo geral, elaborados visando a formação do psicólogo generalista, seguindo aí o espírito da lei que regulamentou a profissão. Isto é, os cursos privilegiam o conhecimento genérico em temas psicológicos, proporcionando uma formação científico-metodológica e os desenvolvimentos de habilidades técnicas, que são úteis nas intervenções do psicólogo em geral, sem a delimitação de áreas de atuação específicas. Sabemos, no entanto, que, embora não sendo voltado para a formação específica, os cursos de psicologia organizam-se segundo elementos de disciplinas, que vêm a configurar as áreas de atuação do psicólogo, que, até então, têm sido as principais: clínica, trabalho, escolar e social. Gente, isso daqui a gente já falou, tá? Então, aqui só falando sobre a questão aí do quanto que o currículo ainda está voltado para as áreas tradicionais. Vejam a seguir algumas áreas emergentes em psicologia. Observação. Áreas emergentes são aquelas que vão além das áreas de formação tradicional do psicólogo, ou seja, clínica, educação e organizações. Muito bem. Gente, eu acho que seria legal se vocês pudessem já ir aí escrevendo no caderno de vocês, pelo menos os nomes, tá? Os titulozinhos que vão aparecendo aí nos slides, que já são algumas dessas áreas emergentes para vocês terem aí marcado, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é a psicologia hospitalar. Vamos lá. Parece meio óbvio que um hospital seja um ambiente e que a figura do psicólogo seja obrigatória, não é mesmo? Afinal, lá se encontra um grande número de pessoas fragilizadas, seja pela própria doença ou por terem uma relação bastante próxima com o enfermo. Mas os atendimentos não são exclusivos aos pacientes e seus acompanhantes. Às vezes, os próprios profissionais que lidam com aquela rotina precisam de um apoio. O ambulatório, as UTIs, as enfermarias, o pronto-socorro e os centros cirúrgicos, no pré e no pós-operatório. São locais em que a presença do psicólogo é muito bem-vinda. Muito bem. Escrevam aí no caderno de vocês. Psicologia hospitalar. Este campo de atuação faz parte da área da psicologia clínica. Promovendo, desta forma, o cuidado com a saúde. Ponto. Nos hospitais... Thaís, eu não ouvi, eu parei por esta forma. Desta forma? Isso. Desta forma, atuando na área da saúde.
Muito bem. Gente, qual foi a parte que eu parei que agora eu me perdi? Hospitais. Não, mas lê para mim, senão eu não vou lembrar. Este campo de atuação faz parte da área de psicologia clínica, promovendo desta forma o cuidado com a saúde nos hospitais. Nos hospitais. Nada, você acho que colocou um ponto, acho, nada, com a saúde e ia começar nos hospitais. Gente, não estou ouvindo. Ó, professora, Alô? ficou assim. Oi, aqui. Oi. Ó, ficou assim. Este campo de atuação faz parte da psicologia clínica, promovendo dessa forma o cuidado com a saúde. Tá, ponto. Nos hospitais, o atendimento do psicólogo costuma ser estendido para as equipes de saúde, entre parênteses, médicos, enfermeiros, técnicos. Fecha parênteses. Além de pacientes e familiares. Ponto. É importante destacar que nos hospitais o trabalho do psicólogo está voltado para situações específicas. Não cabendo, portanto, um trabalho de psicoterapia. É muito comum encontrarmos no ambiente hospitalar os psicólogos atuando no contexto de plantão psicológico. É algo que vocês vão também aprender mais à frente, tá, gente? Numa disciplina chamada Psicologia da Saúde. Ponto final. Kátia, pode ler, por favor. Dentro da psicologia hospitalar, há também a terapia do luto, mais uma área da psicologia que o profissional pode se especializar. O trabalho é bastante sensível e sério. Pode ser realizado em clínicas ou em locais como os hospitais do câncer, especialmente nos casos de tratamento do câncer infantil e hospitais infantis. O profissional também pode coordenar grupos de apoio, dar treinamento para os funcionários, realizar intervenções clínicas, atendimentos e atividades que promovam o bem-estar e restabelecimento da saúde de pacientes e familiares. Gente, existem alguns cursos muito bacanas, viu, de psicologia do luto, tá? E também agora alguns cursos que falam sobre a psico-oncologia, para quem
tiver um interesse maior, né, nessas áreas, tem alguns cursos muito bons. A Unicamp, se eu não me engano, oferece um curso de psico-oncologia, que são áreas emergentes, assim, muito legais de atuação do psicólogo, ok? Agora, vamos falar sobre a psicologia educacional, tá? Vamos lá. Tão apaixonante quanto a área de psicologia é a da educação. O psicólogo que decide se especializar em psicologia educacional ou escolar tem a sua atuação baseada na melhoria do desempenho dos alunos, seja ele da educação infantil, fundamental, ensino médio, até mesmo no âmbito acadêmico. Além disso, esse profissional auxilia professores e demais membros de instituição a solucionar os problemas de aprendizagem encontrados no dia a dia, orientando essas pessoas e ajudando-as a compreender cada caso individualmente. Muito bem. Então, escrevam. A psicologia educacional ou psicologia escolar tem como propósito auxiliar alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores e familiares no desenvolvimento escolar de crianças e adultos. Lembrando que a psicologia educacional não é apenas para criança, tá, gente? Ela pode trabalhar também na área de formação de adultos, ok? Muito bem. Ponto final. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilos? Muito bem. Vamos lá, Kátia. O psicólogo também está habilitado a aplicar testes relacionados à capacidade de memória, atenção e concentração, além de conversar com os pais e responsáveis, atender aos demais funcionários da escola e auxiliar no planejamento escolar para portadores de alguma demanda em especial. O atendimento aos estudantes também é uma prática bastante comum e algumas instituições podem até mesmo disponibilizar testes vocacionais para orientação da carreira. Se a sua escola disponibiliza esse profissional, que tal investigar o trabalho dele? Temos certeza que ele vai adorar compartilhar um pouco da rotina com você. Ainda dentro da pedagogia escolar, você pode encontrar especializações em 2 sentidos, que vamos listar a seguir. Não perca. Olha só. Vamos ver ainda algumas outras ramificações que nós temos da psicologia escolar. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar do trabalho do psicopedagogo, né, ou da psicopedagogia. Lembrando que a psicopedagogia, ela é uma especialização, ela não é uma área de formação, ela não é uma graduação, tá? Então, quem que costuma atuar como psicopedagogo? O profissional formado em psicologia ou o profissional formado em pedagogia, ok? Vamos lá. O psicopedagogo é aquele profissional que investiga e faz intervenções, caso necessário, em processo de aprendizagem, detectando as dificuldades apresentadas pelos alunos e auxiliando na busca de mecanismos para contornar ou amenizar esses desencontros. Dessa forma, todos podem seguir com os seus estudos, recebendo o melhor apoio para as suas limitações. Imagina que legal ser responsável pela reeducação das desistências e do fracasso escolar? Afinal, dizem que a revolução começa na educação, certo? Pois é.
Pessoal, esse trabalho do psicopedagogo, a gente tem observado que é uma área que tem crescido muito e tem dado resultados muito bons, tá? Então, qual é a diferença do trabalho do psicopedagogo e do trabalho do psicoterapeuta? O psicopedagogo, ele vai trabalhar questões relacionadas à dificuldade de aprendizado, tá? E essa área, ela pode ser encontrada em dois ambientes. Ou no ambiente institucional, que é dentro da escola, ou no ambiente clínico, que é no consultório, tá? Então, quando esse trabalho é feito, por exemplo, utilizando uma sala de aula, utilizando os alunos, fazendo um trabalho em grupo com os alunos, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho institucional. Então, é o profissional que vai ajudar o aluno realmente a aprender de uma forma diferenciada, ou que vai utilizar técnicas que aquele aluno com alguma demanda especial precisa. O trabalho do psicopedagogo clínico, ele vai atuar vai atuar ainda sobre questões de dificuldade do aluno aprender, porém, essas questões estão vinculadas ao aspecto emocional. Então, aí, neste caso, é um trabalho individual e que deve acontecer dentro dos consultórios. Tudo bem? Compreenderam essa diferença de uma coisa para outra? Sim. Sim? Ótimo. Então, escrevam aí no caderno de vocês. O trabalho do psicopedagogo é atuar diante das dificuldades de aprendizagem. Podendo desenvolver o seu trabalho no contexto institucional ou clínico. Isso irá depender do tipo de demanda que o profissional recebe. Ponto final. Outra área de atuação, psicomotricidade, tá? Essa também é uma área muito bacana. Ela faz muito vínculo, pessoal, com a área de educação física e psicologia do esporte. Vamos lá. Eu posso passar para alguém agora, por Pode, favor? pode sim. Pessoal, quem mais que quer ler? Quem pode me ajudar com a leitura, por favor? Posso tentar, ver se meu som Então, vai ficar bom. Vamos lá, Ivonete, manda ver. Quando se trata do desenvolvimento dos seres humanos em idade escolar, não é só o cérebro e os aspectos intelectuais que fazem parte da jogada. Também temos os aspectos da psicomotricidade, ou seja, dos movimentos do corpo relacionados ao sistema nervoso e que não podem ser ignorados. O psicólogo especialista em psicomotricidade auxilia os estudantes com dificuldades em se desenvolver por meio da prevenção e da reabilitação, participando do planejamento feito pelas clínicas de atendimento especializado e realizando diagnósticos. Escrevam. O psicólogo que atua em psicomotricidade costuma trabalhar na reabilitação
de pacientes com lesões nos movimentos do corpo relacionados ao sistema nervoso. Ponto. Agora, outro tema, outra área emergente, psicologia esportiva ou psicologia do esporte. Vamos lá. Pode ler, Ivonete. Ivonete? Oi, eu deixei desligado. Desculpa. Tá. Vamos lá. O 7-1 da Alemanha em cima do Brasil na Copa do Mundo de 2014 deixou mais marcas do que corações feridos. E, é claro, alguns memes usados até hoje. Na época, muito foi falado a respeito da falta de um psicólogo esportivo para atender a equipe do Brasil. Inclusive, virou tema de reportagem ao descobrirem a falha neste investimento 4 anos depois. O psicólogo do esporte busca desenvolver um trabalho com equipe técnica, o próprio técnico e os atletas, orientando em questões como rendimento, foco, medo ou ansiedade, entre outras. Além de promover a saúde mental, maior rendimento e performance para equipes dos mais variados esportes, pode ainda trabalhar com uma espécie de consultoria familiar. Isso mesmo. Alguns pais procuram a ajuda de um psicólogo para receber orientação sobre a atividade física ideal para os filhos, entendendo este trabalho até a postura dos familiares em relação aos treinos e competições do pequeno atleta. Muito bem. Pessoal, essa área de psicologia do esporte, vamos dizer, é uma área extremamente importante, mas ainda não é uma área muito valorizada, né? Um exemplo disso é a gente pensar aqui como que uma equipe de futebol, como a equipe do Brasil, não possuía um psicólogo do esporte, né? Imagina o tanto de dinheiro investido nisso e como que ninguém investe, né, em um psicólogo do esporte. Então, quando teve na Copa, né, esse 7-1 contra a Alemanha, isso ficou bastante evidente e foi comentado, saiu tudo quanto é revista, acredito que vocês se lembram disso, foi comentado sobre o despreparo emocional e psicológico dos atletas, tá? E é exatamente o psicólogo do esporte que vai trabalhar dentro desse tema. Aqui, pessoal, também é importante que vocês entendam que o trabalho não é um trabalho de psicoterapia, tá? É um trabalho que envolve desenvolvimento do potencial humano, preparo para que esses atletas tenham atividades de concentração, atenção, foco, ok? Então, é um trabalho, e eu quero que vocês compreendam isso, porque o trabalho, quando a gente fala sobre essas áreas emergentes, não é um trabalho de psicoterapia realizado dentro de uma equipe, não é um trabalho de psicoterapia realizado dentro de um hospital, tá? É um trabalho diferenciado. Tudo bem, gente? Então, não é simplesmente pegar aquela psicologia clínica que nós fazemos no consultório e levar para uma outra área. É todo um trabalho diferenciado que vocês aprendem como fazer nos cursos de especialização. Tudo bem? Compreenderam isso? Acredito, então, que sim. Vamos passar aqui para o próximo. Próximo, psicologia social. Para quem gosta de lidar com populações marginalizadas e excluídas, a psicologia social pode ser uma boa opção.
Aqui o profissional atua com a realização de pesquisas sobre a relação dos cidadãos com a sociedade, dentro das penitenciárias ou asilos. O resultado dá uma bela investigação acadêmica e, a partir daí, pode ser construída uma formação bastante sólida em docência do ensino superior e pesquisa científica. Mas é claro que, ao lidar com pesquisas, você não precisa se limitar aos espaços acadêmicos. A atuação em agências de publicidade ou ONGs são bastante apreciadas para que os frutos dessa análise sejam transformados em campanhas de sucesso ou ações para a comunidade e movimentos sociais. Muito bem. Escrevam aí no caderno de vocês. A psicologia social faz interface com outras áreas do conhecimento, tais como a sociologia, a filosofia, a antropologia, a antropologia. Muito bem. É função do psicólogo social pesquisar e atuar de forma a garantir maiores igualdades de direitos e desenvolvimento social de uma comunidade. Ponto. Próximo, psicologia do trânsito. Também é uma área muito bacana, viu, pessoal? Essa área de psicologia do trânsito é uma área muito legal para atuar com psicotécnico e outros tipos de avaliação psicológica, tá? Vamos lá. Você já retirou a sua carta de habilitação ou sabe como funciona esse processo? O teste psicotécnico é aplicado e avaliado por nada mais, nada menos que os psicólogos. Mas, se estamos falando em pesquisa, o trabalho desse especialista vai um pouco além. Os estudos podem se transformar em ações educativas para a comunidade, centros de formação de condutores e as equipes do Detran. Também é possível investigar sobre o comportamento de condutores de veículos, motociclistas, pedestres e ciclistas, para resultar em uma medida socioeducativa a ser aplicada em espaços urbanos, empresas e escolas. Os profissionais podem ainda estudar sobre os efeitos causados pelo consumo de drogas ilícitas ou lícitas, como álcool, e alguns medicamentos em diversas situações envolvendo o trânsito. Muito bem. Então, só para vocês compreenderem, além daquela área que já é uma área mais comum, mais visível, né? Que é a área de avaliação psicológica com aplicação
dos psicotécnicos, né, que todo mundo sabe que é feito pelo psicólogo, nós ainda temos outras áreas de trabalho dentro da psicologia do trânsito, tá? Que é a área de pesquisa, né, sobre como promover maior conscientização, por exemplo, em relação ao trânsito, né? Como que a gente pode promover campanhas educacionais para crianças e adultos no que se refere à educação no trânsito. Então, assim, a psicologia do trânsito não é só aplicação de teste, tá? Ela pode se estender para outras áreas também. Tudo bem? Uma área muito, muito bacana. Gosto muito dessa área. Quem aqui já ouviu falar na psicologia ambiental, né? Olha quanta coisa diferente, uma outra área de atuação emergente também. Vamos lá, Ivonete. Olha o microfone. Esqueço. Mais uma das áreas em psicologia direcionada aos amantes de pesquisas, estudos e uma pitada de investigações. Quem se especializa em psicologia ambiental tem como principal atividade os estudos das interações entre as relações do homem com a natureza, ou mesmo com uma determinada localidade. Essa é uma área nova e está diretamente relacionada com a sociologia, antropologia, paisagismo, geografia, arquitetura e urbanismo. A tendência é que o campo ganhe força total nos próximos anos. Vale a pena ficar de olho, não acha? Nossa, que legal, não sabia disso. É uma área muito bacana, pessoal. E algumas lojas, isso eu já vi, eu achei muito legal. Tem algumas lojas, lojas de móveis assim. Sabe aquelas lojas de móveis que a gente olha, mas não compra nunca, porque custa uma fortuna? Então, tipo isso. Tem algumas lojas que já possuem uma equipe de arquitetos e psicólogos que vão elaborar um projeto para os seus clientes de acordo com aquilo que o cliente quer. Então, é mais ou menos assim. O cliente fala para ele, eu quero montar uma casa, mas assim, eu quero montar uma casa num estilo mais romântico, né? Aquele estilo de casinha de vó. Estou dando um exemplo. O que acontece? O psicólogo ele vai buscar compreender quais são os aspectos emocionais que esse cliente traz e que ele quer que apareça na casa dele, e o arquiteto vai selecionar, vai ajudar a escolher os tipos de móveis que cabem com isso. Então, existe depois um diálogo entre psicólogo e arquiteto para que eles juntos consigam elaborar o projeto desse cliente. Fala assim, não é muito legal isso, gente? Isso é para não doca, né? Isso é para. Então, isso é para quem pode pagar, né, gente? Não é? Né? Mas isso eu iria aí gostar. É para quem joga dinheiro pela janela. Eu ia gostar muito disso, eu ia gostar, viu? De ter um psicólogo e um arquiteto montando a minha casa. Eu ia achar isso o máximo. Não, o arquiteto até vai, né? Mas um psicólogo aí já é demais. Não, você sabe que não é demais, não, gente. Sabe por que não é? Porque muitas vezes, olha só, qual é a função? Vamos tentar pensar um pouco mais além. Qual é a função do arquiteto quando elabora um projeto para uma casa? Ele não precisa atender a demanda que o cliente traz. Sim. E muitas vezes, quando a gente monta um ambiente, o que a gente mais quer? A gente mais quer colocar a nossa cara, o nosso estilo e as nossas emoções. Sim. O arquiteto, ele não é um profissional treinado para conseguir compreender essas emoções. Então, o psicólogo é que vai trazer essa informação. Eu acho fantástico. Acho lindo, na verdade, não, tá? Na verdade, o arquiteto, o que ele traz? As tendências para casa, né? Vamos dizer assim. Ai, Edmilson, que muitas pena. vezes, quando eu fui pintar minha casa, eu começou a falar. E eu achei interessante isso. Mas a gente fala assim do psicólogo ambiental, no caso, isso aí é só uma brincadeira, para parecer que eu estou quase dormindo. É isso mesmo. E também, além disso, né, gente, eu dei só um exemplo simplesinho, mas também tem muita pesquisa sobre questões ambientais que o psicólogo pode atuar, tá?
pesquisas que vão trabalhar a relação do comportamento humano no meio ambiente, ok? E todas as interferências que isso traz, ok? Sim. Vamos ver mais um. E essa área, gente, é uma área apaixonante, a área de neuropsicologia, muito bacana e tem ganhado um espaço enorme. Inclusive, o professor Marcelo Chiodi, né, que é o coordenador do curso, ou era, ou vai ser, que eu já nem sei mais, né, como que ficou isso, mas ele trabalha diretamente com essa área de neuro, e é uma área muito bacana. Se vocês tiverem interesse, podem até conversar com ele sobre isso, tá bom? Vamos lá. A neuropsicologia se assemelha bastante à psicomotricidade, contudo, não está necessariamente atrelada à educação. Quem opta por dessa área, estuda a relação entre o cérebro e o comportamento, utilizando o seu conhecimento para avaliar e diagnosticar várias habilidades. Podemos destacar atenção, memória, raciocínio, afeto, funções motoras, percepção. Essa é uma área, pessoal, que exige uma pós bastante específica, uma pós mais longa, se eu não me engano, são 2 anos, tá? Mas é uma área que, assim, costuma trazer, vamos dizer, resultados de investimentos altos, tá? Então, você tem que investir bastante para você montar uma clínica voltada para essa área de neuropsicologia, mas o retorno que você tem também é um retorno bastante significativo, tá? O psicólogo que trabalha com neuropsicologia pode atuar tanto em consultório, como também pode atuar em hospitais, em parcerias com médicos que trabalham na área de neurologia e reabilitação de pessoas, ou pessoas que querem realmente estimular mais o cérebro para poder ter alguns focos como esse trabalhado de uma maneira mais intensa. Veja que a neuropsicologia também vai aparecer na psicologia do esporte, tá? Então, tem algumas atividades relacionadas à neuropsicologia que também vai aparecer na psicologia do esporte. Tudo bem? Professora? Sim, eu. A neuropsicologia, ela pode atuar também na educação? Pode, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então, por exemplo, tem algumas questões que a gente tenta trabalhar e entender mais por uma questão ética, né? Existem, por exemplo, alguns pais que querem trabalhar a questão da neuropsicologia para estimular, para facilitar o estudo do filho para um vestibular difícil. E aí entra com remédio para que essa criança tenha uma atenção maior, entra com uma série de atividades que estimulam o cérebro, e a gente tem que pensar, assim, quais são as questões éticas implicadas nisso. Tá? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que de repente sofre um acidente e precisa trabalhar o seu raciocínio. Então, você vai estimulando algumas funções no cérebro para que essas funções sejam ativadas e sejam reabilitadas, tá? Então, aí é diferente. Pesquisem, pessoal, quem gostar dessa área, pesquisem uma técnica chamada neurofeedback, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, o professor Marcelo trabalha com isso e tem auxiliado muitas pessoas com dificuldade para aprender. E aí, nesse caso, está relacionado com a área escolar também, ok? Neurofeedback, vale a pena para vocês pesquisarem um pouquinho sobre isso. Meu celular está falando comigo. Pode desligar. Tudo bem? Tranquilos? Ok. Sim. Vamos lá, Ivonete. Esse profissional também acompanha os processos de recuperação de pessoas que sofreram lesões traumáticas, como no caso daqueles que sofrem acidentes gravíssimos e passam meses em reabilitação. O psicólogo, então, ajuda-os a retomar uma vida produtiva. Tá, então, voltando, né, do que eu já tinha falado para vocês no outro slide, então, a neuropsicologia, ela pode atuar nessa questão aí da reabilitação neurológica. E aí nós temos aí uma outra área de atuação, né, que a gente já
até começou a comentar, que é a psicologia jurídica. Vamos lá. Psicólogo perito judiciário, aplicação de testes e entrevistas, análise de depoimentos, elaboração de laudos. A psicologia forense ou psicologia jurídica faz interface com o direito. Pessoal, também é uma área emergente, é uma área que está ganhando bastante espaço, embora ainda esteja bastante vinculada ao direito em si, mas é uma área que tem ganhado aí um espaço muito bacana, tá? Quem tiver interesse, procure a professora Fátima. Se vocês colocarem aí no Google, professora Fátima Psicologia Jurídica, vocês vão ter bastante coisa sobre ela, e ela oferece cursos muito legais falando sobre esse assunto, ok? Sim. Vamos lá. O objetivo de estudo da psicologia... Objeto de estudo da psicologia jurídica. Comportamento humano diante de situações conflitantes ou específicas relacionadas ao direito. Exemplo, casos de adoções, violência doméstica, avaliações, novas maneiras de atuar em instituições penitenciárias, entre outros. Eu coloquei para vocês aqui algumas fontes, tá? Se vocês quiserem pesquisar também um pouquinho mais sobre esse tema, tem aí alguns links que podem ajudar vocês a compreenderem melhor essa área de atuação, ok? Outra área, psicologia das emergências. Conceituação de catástrofe, desastres e ambientes destrutivos. Devemos despojar os desastres de sua qualidade de naturais e considerá-los eventos eminentemente humanos e sociais. Manter a qualidade de naturais gera a sensação de que o mundo é dessa forma e nada pode ser feito. Pessoal, vejam bem, essa questão da psicologia das urgências e emergências também tem ganhado um campo enorme, tá? Quando nós tivemos lá o desastre de Mariana, muitas equipes de psicólogos foram enviados para aquela região e eram profissionais que precisavam ter uma especialização voltada para essa área, para que eles pudessem auxiliar as pessoas nessa situação específica de urgências e emergências. Nós temos algumas técnicas, tá, que são usadas nessas horas para essas situações, que também são aprendidas nos cursos de especialização, ok? Nós também estamos vendo que a psicologia das emergências tem sido bastante usada agora com essa questão do enfrentamento do coronavírus, tá? Então, os psicólogos estão sendo, não sei se vocês sabem dessa informação, o CRP pediu para que todos os psicólogos cadastrados no CRP no Brasil fizessem uma inscrição, ok? Dizendo sobre a disponibilidade de atuar em situação de urgências e emergências, tanto de maneira virtual para os profissionais de saúde, como também de maneira presencial aos pacientes e familiares de vítima do coronavírus, tá? Então, é uma área que cada vez mais tem ganhado aí destaque, mas que precisa de todo um trabalho, todo um preparo, tanto pessoal quanto técnico, para poder atuar. Tudo bem? É uma área muito, muito bacana, mas tem que ter realmente um preparo pessoal. A psicologia tem papel fundamental nas 4 fases preconizadas pela Defesa Civil Brasileira: prevenção, preparação, resposta, reconstrução. A participação de psicólogos em contextos de emergências e desastres já é uma realidade em muitos países. Enfatizar a perspectiva de que a cultura da prevenção seja instalada como uma premissa para a atuação dos psicólogos e dos demais atores envolvidos nessa importante tarefa de construir comunidades mais seguras. Muito bem. Então, aí é só
complementando para vocês aí a atuação do psicólogo que trabalha com urgências e emergências, tá? Então, ele trabalha também na prevenção, não é somente depois, né, que a situação acontece. Pessoal, esses foram os slides, né, que eu pensei para mostrar para vocês na aula de hoje. Gostaria de saber se ficou claro, se tem mais alguma dúvida, se alguém quer comentar alguma coisa. Professora, essas emergentes que nós estamos trabalhando, qual, na sua opinião, pessoal, seria algo que você vê que a longo prazo, ou a curto prazo, quer dizer, tem sido mais necessário hoje? Qual desses temas emergentes, você diz? Qual que você, assim, pessoalmente, já com sua experiência de trabalho, desenvolvimento, o que você acha que hoje tem sido, assim, tem crescido mais, tem tido mais necessidade do psicólogo hoje? Eu vejo que a área da neuropsicologia e a psicologia de emergências e urgências, desastres, né? São as áreas que eu vejo que têm ganhado mais espaço. As outras também são áreas bastante importantes, mas as que têm ganhado mais espaço, eu vejo que são essas duas. A área de neuro é uma área para quem quiser ir para o campo de pesquisa, quem quiser fazer pesquisa, a Unicamp tem muito espaço para isso, é uma área muito bacana e que tem dado retornos financeiros muito bons, viu, gente? Para quem, acho que isso é importante que vocês saibam também, tá? É bacana. Realmente, como eu falei, é importante porque como você já atua, já está na área há muito tempo, Sim, né? É legal saber o seu ponto de vista também como profissional. Sim, essas são as áreas que eu vejo aí que tem um olhar de futuro maior, né? Essa questão aí também das emergências e urgências tem crescido bastante. Acho que vale a pena, viu, pessoal, vocês darem uma olhada no site do CFP, ele fala sobre todas essas áreas, inclusive tem algumas tabelas com preços de quanto se cobra por trabalhos como esses, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, terem uma ideia, né, de como está sendo a atuação do psicólogo nessas áreas e quanto que ele está recebendo para poder fazer isso. Mais alguma dúvida, gente? Ou algum comentário? Não? Então tá bom, meus queridos. Então eu vou encerrar a aula de hoje e aguardo vocês na aula da semana que vem. Combinado? Combinado. Fiquem atentos que eu vou postar a atividade já do segundo bimestre, eu vou ver se eu passo isso ainda hoje. Aí vocês olham lá no AVA, tá bom? Tudo bem, professora. Você me avisa pelo WhatsApp também, por favor? Aviso sim. Pode deixar que eu aviso. Obrigada. Tá bom? Beijo, pessoal. Certo, obrigada. Bom final de semana para vocês. Igualmente. Igualmente.